é feio demais, irmão. Alô? Rapaziada, o Luciano Juba começou a temporada arrebentando. Ok que é contra Petrolina, Maguari, Belo Jardim, aí você aumenta um pouco a dificuldade. Salgueiro fora de casa e ABC na Ilha do Retiro. Mas as estatísticas não mentem, né? Foram 5 partidas de Juba até agora na temporada, 4 assistências. Lembrando, uma dessas assistências foi contra o ABC, um gol. E detalhe, esse gol foi uma pintura de gol de falta contra o Salgueiro lá no Cornélio de Barros, que ele mete, a bola vai no travessão e desce no ângulo. Foi uma pintura de gol ali. E ontem, contra o Belo Jardim, ele foi o melhor em campo de forma disparada, tá? Deu 2 assistências, uma para Rafael Thierry e uma outra bola espetacular para Jorginho, quebrando 2, 3 linhas. Bola espetacular. E ele jogou até um pouco mais centralizado, como um terceiro homem de meio campo central. Porque a equipe do Belo Jardim não impôs, não colocou uma grande dificuldade para o Sport, nem na marcação, nem quando o Belo Jardim atacar, colocou grandes dificuldades ao Sport. Então, assim, ontem foi o jogo mais fácil da temporada. E é bom a gente ver Juba ganhando confiança, ganhando gols e assistências, contribuindo para a equipe durante as partidas. Edinho ontem, mais uma vez, fez gol, se infiltrando bem dentro da grande área, se movimentando pela ponta direita, atacando o espaço, entrando dentro da pequena área e fazendo gol. Gabriel Santos entrou no segundo tempo ontem e guardou dele no último lance da partida praticamente. Paulinho entrou aos 33 e deu uma assistência para o próprio Gabriel Santos fazer o gol. Novamente, Jorginho entrou ontem na partida e ontem sim, ele merecia ser o titular ontem. Dos titulares ontem, Jorginho era o único, no meu ponto de vista. Se não foi o único, divide ali com o Wagner Love. Eu vou explicar o porquê. Para de fato jogar ontem na partida. Porque é pela questão lógica, Jorginho não tinha ritmo de jogo. Dos titulares, ele era o jogador com menos ritmo de jogo, então ele tinha que jogar de fato ontem. E ele jogou até os 90 minutos, né? Então isso me agradou, tá, rapaziada? Sobre essa questão aí, a gente começou com os pontos positivos, tá? Que de fato foram esses, Carinho fez uma boa partida, mas contra ninguém também, né? Contra o Belo Jardim. Então não é um grande parâmetro pra gente. Meu Deus, agora o Sport tem uma seleção, ganhamos de 6-1 do Belo Jardim, meu Deus, agora vai. Não, né, pô? A gente já viu o jogo contra o 7 de setembro, que a gente meteu 7-0 e Jaderson iludiu a muitos, menos a mim, né? Vocês sabem que eu não me iludi com o Jaderson, porque eu já conheço esse jogador, um jogador horroroso, e a gente falou, gente, a gente pegou o Belo Jardim. Então, assim, não dá para admitir. Só um parênteses rápido, tá? Naquele jogo contra o Belo Jardim, a gente teve um pior em campo, que foi Everton Felipe. Ele errou todos os passos, foi inacreditável. Foi a primeira vez que eu vi o jogador performar tão mal numa partida, num jogo tão fácil. Foi Everton Felipe contra o 7 de setembro. Ele errou tudo na partida, foi impressionante aquilo ali. Nem fez gol, nem deu assistência. Inacreditável. Bom, mas tirando todos os elogios, e aqui eu vou complementar meus elogios para depois eu criticar. E a crítica tem que ser de forma enfática, tá? Porque Anderson fez ontem. Mas vamos lá. Tabela da Copa do Nordeste. Esse aqui é para depois, tá? Sobre a tabela do Pernambucano, a gente vai passar aqui a classificação, que o Sport assumiu a liderança do grupo, da primeira fase do Pernambucano, né? E ultrapassou o Retrô na tabela. Óbvio que o Sport tem um jogo a mais, tem um saldo de 8, é um saldo inferior à equipe do Retrô, mas chegou ali a 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e um empate na tabela de classificação. É bom, óbvio, já era esperado essa vitória contra o Belo Jardim, pelo nível técnico do adversário ser muito, mas muito fraco, tá, rapaziada? De fato, foi uma vitória facilitada que todo mundo já esperava. Agora, eu vou começar a criticar alguns pontos. E o primeiro rapaziada, vamos lá. Eu vou começar pela escalação, tá? E falar sobre o calendário. E depois a gente vai passar aqui para a coletiva de Anderson Moreira. Mas vamos lá, passar para o calendário do Sport. O Sport veio numa batida de 4 jogos consecutivos. Terça, sábado. Basicamente foi isso. O jogo de ontem contra o Belo Jardim, com certeza, eu afirmo aqui para todo mundo, foi o jogo mais fácil do ano. O jogo de ontem, eu acho pouco provável o Sport golear outra equipe por 6-1. Para não dizer que a chance é 0, é pouquíssimo provável. Foi um 6-1 que poderia ser 7, 8, 9, 10, 11, com tranquilidade, tá? E o Sport até meio que tirou um pé ali na reta final do segundo tempo, o jogo já ganho, já controlado. Enfim, Wanderson entrou ontem, entrou bem, fez 2 gols, ganhou confiança, bacana, legal, foi bom também a entrada de Wanderson. Só que aí vamos lá.
Na próxima sequência dos jogos do Sport, o Sport não vai enfrentar mais nenhum adversário no nível do Belo Jardim. E é aquele ponto. Ontem a gente poderia ter uma maior minutagem de Paulinho, de João Igor, de Pedro Martins, que nem entrou na partida, de Wanderson, de Facundo Labandeira, de Renzo, de Chico. Chico até que foi o titular. E detalhe, tá, rapaziada? Detalhe, por falar no calendário, né? A partir dos próximos jogos é Retrô na Ilha, jogo dificílimo, é jogo que vale liderança do Campeonato Pernambucano. Afogados é um jogo mais chato do que foi ontem contra o Belo Jardim, não tem nem comparação, tá? Campinense fora, não dá para colocar muita molecada da base. Porto fora, aí vai vir a galera falando, o gramado é ruim, não pode colocar muita gente. Aí eu fico, vai colocar em qual jogo? Aí Náutico fora, Ceará fora, Santa Cruz, Bahia. Aí tem a sequência ali contra Caruaru City, aí tem o Náutico fora em Sergipe, Copa do Nordeste. Então, assim, se a gente analisar o calendário dos próximos 2, 3 meses, ontem era o jogo mais plausível para você, de fato, rodar o elenco. E ontem não foi feita uma grande rodagem do elenco. E agora a gente vai compartilhar aqui com vocês a escalação do time titular. Vamos lá, como eu já falei para vocês. Primeiro, Denival foi titular. Aí sim, concordo plenamente Denival ter sido titular ontem. E detalhe, eu tenho quase que certeza absoluta que ontem ele foi o titular, porque saiu a informação uma hora antes que Renan sentiu desgaste muscular e por isso Denival foi o titular. Se Renan não sentisse desgaste muscular, Renan seria o titular. Mas goleiro tem que ter ritmo de jogo para de fato performar melhor. E eu concordo com isso. Só que é aquele ponto. A gente não quer tanto Denival ser o titular. Pelo menos eu quero que Denival tenha rodagem, tenha sequência, tenha um ritmo de jogo, de jogar uma vez por semana. E eu gosto sim de um revezamento de goleiros. Renan numa semana, no jogo mais importante, Denival no outro não tão importante assim, contra o Belo Jardim, contra o Maguari, contra o Petrolina e por aí vai. Hipoteticamente, estou colocando times aqui, né? Aí vai ver a galera, mas goleiro precisa de ritmo de jogo. Beleza. Então vai colocar Denival quando? Contra o Ceará, contra o Bahia, contra o Santa Cruz, contra... Não, pô. Você tem que dar um ritmo de jogo também pro cara, porque sempre fica, mais ritmo de jogo, mais aquilo, o gramado. Então vai colocar quando a rapaziada da base? Quando? Nunca. Porque assim, mas tem que dar ritmo para Renan novamente, né? Aí quando, sei lá, Renan faz uma temporada ruim e sai do Sport, aí o Sport contrata outro goleiro. Aí no ano que vem começa a mesma história. Mas tem que dar rodagem pro próximo goleiro. Mas... Cara, mas tipo assim, tem que dar sequência pros dois. Sábado joga Renan, terça joga Denival. E é assim que funciona. No meu ponto de vista tem que acontecer isso, tá? Enfim, Denival foi escalado, beleza. Eduardo, pra que Eduardo jogou outro titular? Não tem sentido, gente. Poupa Eduardo, não é nem só a questão de poupar, tá? Meu ponto só não é poupar, é utilizar, mas a gente vê mais um Everton, até o Everton, que precisava ganhar confiança ontem. Everton poderia ser o lateral direito? Poderia. Até o Davidson da base da Copinha poderia ontem ser o titular. Aí na zaga, pra que Rafael Thierry jogou ontem? Pra ter um... Não é nem a questão do desgaste, ainda tem a questão do desgaste, mas eu falo da questão do... testa mais Renzo, eu quero ver mais Renzo em campo. Aí ele colocou Chico, concordo. Igor Carinho na lateral esquerda. Tá, não condeno, beleza. Esse aí tem que ter um pouco mais de ritmo de jogo e tal, beleza. Até porque Juba estava sendo titular absoluto. Fabinho e Ronaldo Henrique, pra que os dois jogaram ontem? Poderia ser João Igor e Pedro Martins. Poderia ser os dois. Pra que Ronaldo e Fabinho jogaram ontem? Aí, Jorginho de 10, já falei, concordo se Jorginho ser o titular ontem. Juba, eu não entraria, mas tá, ok, mas eu não faria isso. Eu colocaria Paulinho de ponta direita, ponta esquerda, melhor dizendo, e colocaria Wanderson na outra ponta, tá? Por quê? Eu queria ver mais minutagem de Paulinho. Paulinho ontem jogou 13 minutos contra o Belo Jardim. Ele poderia jogar, no mínimo, um tempo inteiro. E detalhe, o Sport abre o 3-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo ele já poderia mexer no intervalo. Ele não fez isso. Aí Wagner Love eu até concordo, porque, o banco da gente é Kaique. Aí foi Gabriel Santos no banco, ele poderia fazer ou Wagner Love titular, Gabriel Santos no segundo tempo, ou o inverso, então não condeno isso, tá? Então, assim, do que foi feito, foram 3 reservas, três reservas, isso mesmo, e 8 titulares jogaram ontem. E eu faria o inverso, 8 titulares, 8 reservas para ser titular, e 3 titulares, de fato, para continuar de titular. Enfim,
Eu só discordo disso, tá? Porque ontem o calendário permitia o Sport e falava, ó, o jogo mais óbvio para tu fazer isso era ontem. E não foi feito, tá? Poderia ter uma minutagem maior. Mas eu sei que a galera discorda de mim, mas aí é paciência, só meu ponto de vista. Agora vamos dar de fato destaque aqui aos gols do Sport, tá? Sport Belo Jardim, Sport venceu. Dá destaque a cobrança de falta para Juba, Rafael Thierry desviou com o pé aí, com 4 minutos de jogo já estava ganho. Rafael Thierry abre o placar muito cedo, tá? Já vou adiantando, Juba, mais uma vez um passe aí espetacular para Jorginho, deixou o homem na cara do gol para ele fazer o 2-0, tá? Deixa eu só ampliar aqui a tela para vocês, para ficar melhor. Eu vou passando aqui, tem comemoração e tal, legal, bacana. Aí Juba mais uma vez participando, soltando passe para Igor Cariús. Igor Cariús soltou para Edinho. E 3-0 Sport. Primeiro tempo já estava decidido, tá, rapaziada? E aí veio o 4-0, né? Facundo pega, que não, para mim não entrou bem ontem. O goleiro literalmente solta a bola no pé de Wanderson. Wanderson que entrou no segundo tempo, brocou 4-0 Sport. O 5-0 vem com o Wanderson. Bom passe de Facundo aqui, tá? Tem que destacar Facundo, bom passe de Eduardo. E Wanderson chapou bem para fazer o 5-0. O Belo Jardim fez o gol, né? Paulinho estava como um lateral esquerdo ali naquele momento. Sai o cruzamento, ó. Facundo não acompanha o ponta do Belo Jardim. Ele não acompanhou, não foi culpa de Eduardo. Foi culpa de Facundo Labandeira, tá? E o Sport faz o 6-1 com o cruzamento aí de Paulinho. Belo passe para Gabriel Santos, que desviou fazendo o 6-1. Bom, agora, rapaziada, tem o jogo do Retrô, jogo dificílimo, e é o famoso aguardar. Não teremos outra oportunidade como a que a gente teve ontem, tá? Vamos ter outras oportunidades. Porto fora, mas o gramado é horroroso. Já vai vir a galera, pô, mas o gramado é horroroso. Vai vir Caruaru City, vai vir alguns jogos ali, uns 3 jogos ainda na temporada, nesse Pernambucano, que dá pra gente dar uma minutagem muito maior para os bancários barra base. Mas, enfim. Agora vamos colocar um trecho da coletiva de Anderson, que, novamente, ele está sendo coerente com o que ele está dizendo, mas eu discordo, tá? Não é porque ele está sendo coerente nisso que eu não possa discordar. Eu posso sim discordar. Enfim, vamos dar destaque aí um trecho da coletiva de Anderson. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, a gente volta aí mais tarde. Valeu. Ah, peraí. Eu acho que eu vou deixar até para falar essa coletiva de Ederson depois, tá? Ou coloco o trechinho curto, mas sobre Denival, tá? O lance que ele falha no primeiro tempo ainda. Esse tipo de falha aqui, rapaziada, é uma falha de... O jogo tá tão fácil, ele pega a bola, ele já poderia tocar aqui. Aí ele tenta enfeitar, dar algum passe de efeito, sei lá o que ele tentou fazer. Não passou, de fato, uma grande segurança ontem, mas foi ótimo ele falhar. Por quê? Ele já vai ganhando uma experiência e falando, pô, peraí, aqui eu não posso fazer isso, eu tenho que me livrar da bola quando o cara estiver chegando. É bom ele errar no jogo desse, que ele pode errar de fato. Então é por isso que eu volto ao ponto. Tinha que ter dado mais minutagem para mais garotos. Não só os garotos, bancários também, que eu volto ao ponto. Não estou falando só da base, não. Estou falando dos bancários da maneira geral. Então, assim, foi bom o Denival errar num jogo que ele poderia errar de fato. Então, assim, foi ótimo, foi excelente, porque ele já vai aprendendo com o erro e vai ganhando ritmo de jogo. E para mim, no jogo contra o Afogados, na próxima quarta-feira, ele tem que ser o titular. Renan volta contra o Retrô e ele volta contra o Afogados. Enfim, rapaziada, o vídeo já tá muito longo, tá? Eu vou dar destaque à coletiva. Vamos colocar o trecho da coletiva de Ederson, tá? Vamos colocar o trecho da coletiva de Ederson. 1 minuto e meio que ele fala sobre poupar, tá? Enfim, agora sim, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Tamo junto. Primeiro, só assim, às vezes a gente usa uma palavra que eu assim, não gosto muito, que é a questão de poupar jogador. Na verdade, a gente não poupa jogador. Os jogadores que não começaram hoje ou foram por opção técnica ou porque eles participavam já de uma sequência e a gente começou a perceber que esses atletas estavam com o nível técnico declinando um pouquinho, ou físico declinando. Quando acontece isso, a gente precisa tirá-los, principalmente de início de jogo, porque às vezes a gente... vou dar só um exemplo. Assim, o Jorginho hoje não era a nossa ideia que ele permanecesse até o final. Mas as circunstâncias do jogo, em determinado momento, o Igor acabou pedindo para poder ser substituído, a gente tem que fazer essa opção. Então, assim, a gente sabe que quando o jogador vai começar, a gente não tem certeza que ele não vai terminar. Então, a gente
precisou fazer esses movimentos para que a gente não tenha uma chance maior de ter um atleta que possa ou não apresentar aquilo que ele tem como capacidade, ou até mesmo caminhar para um processo de lesão, né? Em termos dessa adaptação, eu preciso falar o seguinte: a gente tem uma forma de jogar, entendeu? Que a gente tem desenvolvido tanto ofensivamente como defensivamente, como nas transições. Pequenos ajustes para enfrentarmos determinadas equipes acontecem. É claro que a gente pode ter um momento que a gente vai pegar um time que pode propor mais o jogo que a gente. Claro que pode. E a gente tem que estar preparado para isso, para marcar bem, para ter boas transições, para poder ter jogo, ter posse quando a gente estiver recuperar a posse de bola. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer pequenos ajustes contra determinados adversários, mas não mudar completamente a forma de jogar. Eu acho que isso, eu particularmente não acredito nisso. Essa possibilidade de mudar cada jogo de acordo com o adversário, eu acho que não é o caminho que eu acredito mais, né? Só um ponto sobre isso, tá? Temos que destacar um ponto positivo do que ele fez ontem, que foi Kaique e Thiago Lopes não entraram. Então a gente tem que levantar mais o processo e olhar, Anderson Moreira, literalmente, não quer mais contar com esses jogadores para a temporada. Já são 2 jogadores que estão sendo escanteados, porque ele já viu a performance horrorosa dos 2. Então isso é um bom destaque por ele não ter colocado Kaique e Thiago Lopes. O que é uma obviedade, mas é bom ser ressaltado aqui que Thiago Lopes e Kaique sempre entraram nos jogos e sempre entrando, e sempre entrando, e sempre entrando. Então é bom quando a gente não vê eles em campo. É excelente, é maravilhoso. Enfim, rapaziada, é isso, tá? Sobre a questão que o Ederson fala, não queria fazer pequenos ajustes e não mudar a forma de jogar. Mas assim, o Sport não ia mudar a forma de jogar se Pedro Martins, João Igor, Paulinho, Wanderson, Chico, Renzo, Denival fosse titular ontem. Não ia mudar a forma de jogar, não. Ia ter mais ritmo de jogo para essa galera que era banco. Mas enfim, tamo junto. Abraço aí para todo mundo.